Histórias do caminho, tormentos voluntários. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre uma sublime e morredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Onde realmente está o sofrimento? Numa das belas falas do Sermão do Monte, o Mestre reportou-se aos aflitos, aos que choram, aos famintos, aos que buscam justiça, aos que sofrem perseguições. A partir das exortações de Jesus, dissertações consoladoras aconteceram, no transcorrer dos tempos, falando-nos da justiça das aflições, das suas causas anteriores e das causas atuais. Em mensagem atribuída ao Espírito Fénelon, que viveu no século XVII, lemos a respeito dos tormentos voluntários, uma espécie de sofrimento muito curiosa, que provém dos nossos vícios morais, isto é, sofrimentos que causamos a nós mesmos voluntariamente. Diz-nos assim, o homem, como que de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. De imediato, pensamos que jamais criaríamos sofrimentos para nós mesmos. Afinal, todos desejamos o melhor. No entanto, prosseguindo em sua redação, Fénelon nos dá um simples exemplo. Haverá maiores sofrimentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão sempre febris, preocupados, ansiosos. O que não tem e os outros possuem lhes causa insonias. Vejamos como realmente nos incomodamos com muitas coisas que não deveriam nos perturbar. Intervimos demais na vida alheia sem necessidade. Tiramos conclusões precipitadas, construímos em nós roteiros de cinema baseados em algo que achamos que ouvimos ou numa mera especulação. Esses são sofrimentos voluntários. Sofrimentos que criamos para nós sem necessidade. Geramos inúmeras aflições para nossa vida diariamente. Apenas porque somos invejosos, somos inseguros, maledicentes ou ciumentos. São bem diferentes das grandes provações da vida, das experiências educativas, ou mesmo das expiações, que nos ensinam ao mesmo tempo em que nos permitem ficarmos quites com as leis maiores. Observando as características da sociedade atual, percebamos quantos sofrimentos voluntários, quanta dor trazemos para nossas vidas sem precisar. Será que não nos bastam os desafios da reencarnação? As lutas de um mundo com tantas dificuldades? Será que alguns de nós temos prazer em sofrer? Isso demonstra certo desequilíbrio e necessidade urgente de buscarmos auxílio terapêutico. O que mais sofremos no mundo? Não é a dificuldade. É o desânimo em superá-la. Não é a provação. É o desespero diante do sofrimento. Não é a doença. É o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso. É a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez. É a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria. É o orgulho ferido. Não é a velhice do corpo. É a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira. História de Anacleta. No livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, narram-se várias histórias passadas no plano espiritual. Uma delas se refere a Anacleta, que programa sua próxima reencarnação. Anacleta é apresentada como um exemplo vivo de ternura e abnegação. Ao defrontar-se com essa descrição, o leitor imagina se tratar de uma alma em boa situação. Entretanto, ela prepara uma nova vida extremamente difícil e trabalhosa. Segundo a narrativa, ela se complicou por alguns excessos de meiguice desarrazoada. Na última encarnação, foi uma senhora de posses e esposa de um homem honrado. Também foi mãe de 4 filhos saudáveis, 3 rapazes e uma moça. O pai tentava exercer uma salutar influência sobre os filhos. Desejava encaminhá-los ao trabalho e discipliná-los na vida reta. Mas Anacleta,
embora devotadíssima e desejosa da felicidade dos filhos, contrariava a influência do pai. Ela entendia que os filhos podiam gastar seu tempo em obrigações sociais. Incentivava-os na busca de divertimentos e passatempos. Ocorre que eles possuíam importantes fragilidades morais. Sem ocupação útil, desvirtuaram-se na busca de prazeres. Dilapidaram o tesouro da saúde e desencarnaram cedo e em tristes condições. Terminaram em baixas regiões do plano espiritual, em estado de grande sofrimento. Anacleta, ao retornar à pátria espiritual, compreendeu o desatino que cometera. Conscientizou-se de que o dever dos pais é educar os filhos para Deus, e não para os prazeres humanos. Gastou mais de 30 anos para resgatá-los e programar a futura reencarnação. Nessa, seriam todos muito pobres. Os 3 rapazes teriam graves problemas físicos, pelo mau uso do corpo na vida anterior. Anacleta ficaria viúva precocemente e teria uma vida de muito trabalho e sacrifício. Em sua labuta, contaria apenas com a ajuda da filha, também portadora de marcantes conflitos. Essa história evidencia o quanto o amor, apartado da razão, pode ser pernicioso. Ele corre o risco de se converter em venenosa pieguice. A vida física não constitui um passeio ou uma estação de lazer para o espírito imortal. Todo renascimento envolve preparação e projetos de trabalho e aprendizado. Por isso, a tarefa educativa dos pais é importante e grave. Eles devem orientar seus pupilos sobre o perigo da liberdade sem responsabilidade. Ensiná-los que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício constitui falta grave. Tudo com o propósito de criar um adulto responsável e decente. Alguém cuja presença seja positiva no mundo. Momento espírita. Sacrifício de mulher. Relato do espírito André Luiz. 1 ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprenderá a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali, não voltará ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões, nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receberá auxílio adequado, não contava, ali, com o carinho e apreço de todos os companheiros? Reconhecia, portanto, que, se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada, no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocará levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci, comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a, de maneira indireta, a melhores tentames. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía a fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita,
ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras, e depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se, de novo, no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Sim, respondi, impressionado, trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam, verdadeiramente, não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material, se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta, senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não. Disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e, não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da nova reencarnação. Deus meu! Exclamei. Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha progenitora, muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito, e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres? Indaguei. Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos.
É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu Pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto, os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E, olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe? Talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. André Luiz. O Consolador, que é a paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si própria, para dá-lo a outrem, na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em todas as circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina própria e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir, mais facilmente, o desiderato da sua redenção. Emmanuel. Comentários finais. Assim orientou nosso amado Mestre Jesus, em o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois, então, voltai a oferecê-la. Portanto, como orientou o Divino Mestre, ama. Seja você o primeiro a amar. Ama hoje e semeia o amor onde quer que fores, depositando essa semente dadivosa, o amor ágape, junto de todas as pessoas que cruzam nossos caminhos na vida, engendrando assim na vida futura uma colheita mais feliz que a de hoje. Na certeza que amando hoje nos modificamos de tal forma que seremos naturalmente harmonizados com as leis divinas, portanto, amar e perdoar, é uma terapêutica que serve não para o outro, mas para nós, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre amado, és a luz do mundo. Veio para clarear nossos caminhos. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, segunda parte. Capítulo 5, Evolução, Virtude questão 253. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 5, item 23, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e no capítulo 18 do livro Passos da Vida, pelo Espírito Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Comunhão Espírita Cristã. História de Anacleta. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 46, Sacrifício de Mulher. O Consolador, pelo Espírito Emmanuel,
Médium Francisco Cândido Xavier, segunda parte. Capítulo 5. Evolução, item Virtude, questão 254.